Alguma vez se deitou na cama, sentindo-se relaxado depois de um longo dia, talvez a ler um livro ou a ver um pouco de televisão, sem fazer a mínima ideia de que a bebida que acabou de tomar pode estar a preparar o seu corpo para uma batalha perigosa durante a noite. É uma realidade assustadora e silenciosa para muitos de nós. Sentimos aquela dor de cabeça matinal, um zumbido estranho nos ouvidos, ou talvez acordemos a meio da noite com o coração a bater um pouco mais depressa do que o normal, e simplesmente atribuímos isso ao estresse ou a uma noite mal dormida. A verdade dolorosa é que estes podem ser sinais de que a sua pressão arterial subiu para níveis perigosos enquanto dormia, precisamente quando o seu corpo deveria estar a descansar e a recuperar. O segredo, ou melhor, o culpado, muitas vezes esconde-se à vista de todos, numa chávena quente ou num copo refrescante que consideramos um conforto inofensivo no final do dia. Neste vídeo, vamos desvendar qual é essa bebida aparentemente inocente que tantos de nós consumimos à noite e que pode estar a sabotar a saúde do nosso coração. Mais importante ainda, vamos explorar alternativas deliciosas e seguras que não só evitam este perigo, como podem até ajudar a sua pressão arterial a manter-se estável e saudável durante toda a noite. Fique comigo até ao fim, porque a última dica que vou partilhar não é sobre uma bebida, mas sim sobre um pequeno hábito noturno que pode fazer toda a diferença para o seu coração, e sobre o qual quase ninguém fala. Vamos começar pelo suspeito mais comum, aquele que muitos de nós acarinhamos como um ritual, um pequeno prazer depois do jantar. Falo do café. O cafezinho. Para muitos é o fecho perfeito para uma boa refeição. E talvez pense, mas eu tomo descafeinado à noite, por isso não há problema. É aí que reside um dos maiores equívocos. A verdade é que mesmo o café descafeinado não é totalmente isento de cafeína. Contém uma pequena quantidade, mas, para um corpo que está a preparar-se para descansar, especialmente depois dos 60 anos, quando a nossa sensibilidade a estimulantes pode aumentar, essa pequena quantidade pode ser suficiente para causar problemas. A cafeína é um vasoconstritor, o que significa que faz com que os nossos vasos sanguíneos se contraiam, se apertem. Imagine uma mangueira de jardim. Se apertar a mangueira, a água sai com mais força, com mais pressão. O mesmo acontece com o nosso sangue. Quando os vasos sanguíneos se contraem, o coração tem de trabalhar mais para bombear o sangue através deles, e isso aumenta a pressão arterial. Durante o dia, o nosso corpo está ativo e consegue lidar melhor com estas flutuações. Mas à noite, o nosso sistema cardiovascular espera um período de calma, de pressão mais baixa, para se reparar. Introduzir cafeína neste momento é como pedir a um motor para acelerar quando deveria estar em ponto morto. O corpo metaboliza a cafeína mais lentamente à medida que envelhecemos. Um café tomado às 7 da noite ainda pode ter metade do seu efeito a sentir-se à 1 da manhã. Isto não só aumenta a pressão arterial, como também perturba a arquitetura do nosso sono. Pode impedir-nos de atingir as fases de sono profundo, que são cruciais para a reparação celular e para a saúde do coração. Acordamos no dia seguinte a sentir-nos cansados, mesmo que tenhamos dormido as horas recomendadas, e este ciclo de sono de má qualidade e pressão arterial elevada cria uma espiral perigosa. Pense na Dona Elsa, uma senhora de 72 anos que adora o seu café passado na hora depois de jantar. Ela queixava-se ao médico de que acordava várias vezes durante a noite com o coração acelerado e uma sensação de ansiedade. Ela cortou o sal, começou a caminhar, mas o problema persistia. O médico sugeriu uma única mudança:
trocar o café da noite por um chá de ervas. Em 2 semanas, a dona Elsa relatou que estava a dormir a noite inteira e que aquela sensação de coração aos pulos tinha desaparecido. Foi uma mudança simples, mas que transformou as suas noites e a sua saúde. Mas o café não está sozinho neste banco dos réus. Muitas pessoas, na tentativa de serem mais saudáveis, trocam o café por chá. E embora muitos chás sejam maravilhosos, alguns deles, como o chá preto, o chá mate ou mesmo o chá verde, também contêm cafeína. Embora geralmente em menor quantidade do que o café, a sua presença ainda pode ser suficiente para desencadear a mesma resposta no corpo. O chá verde, por exemplo, é famoso pelos seus antioxidantes e é excelente para a saúde, mas talvez seja melhor apreciá-lo durante a manhã ou no início da tarde. Beber uma chávena de chá verde à noite, pensando que está a fazer um favor ao seu coração, pode, na verdade, estar a dar-lhe um trabalho extra indesejado durante a noite. É como tentar acalmar um bebê a cantar uma canção de embalar muito alta. A intenção é boa, mas o efeito é o oposto do desejado. O importante é percebermos que a noite é um santuário para o nosso corpo. É um tempo de paz e recuperação. Tudo o que introduzimos no nosso sistema durante este período deve apoiar essa missão, não sabotá-la. E a cafeína, em qualquer das suas formas, é um sabotador disfarçado de amigo. Ela promete conforto e calor, mas pode deixar para trás um rastro de perturbação e risco para a nossa pressão arterial. Parte 3. Agora que já falamos sobre os estimulantes mais óbvios, como o café e certos chás, vamos olhar para outras bebidas que se escondem nas nossas cozinhas e que podem ser igualmente, ou até mais, prejudiciais para a nossa pressão arterial durante a noite. Uma categoria que muitas vezes passa despercebida é a dos refrigerantes. Seja uma cola, um guaraná ou outra bebida gaseificada, muitas delas são uma armadilha dupla para o nosso sistema cardiovascular. Em primeiro lugar, muitas contêm cafeína, tal como o café, servindo o mesmo golpe de estímulo indesejado antes de dormir. Mas o segundo ingrediente é talvez ainda mais traiçoeiro: o açúcar. Uma lata de refrigerante pode conter uma quantidade chocante de açúcar. Quando consumimos este açúcar todo de uma vez, especialmente à noite quando o nosso metabolismo está a abrandar, o nosso corpo liberta uma grande quantidade de insulina para lidar com ele. Este processo pode levar à inflamação no corpo e fazer com que os nossos rins retenham mais sódio e água. Mais água no sistema circulatório significa mais volume de sangue, o que, por sua vez, aumenta a pressão contra as paredes das nossas artérias. É o mesmo princípio de encher demasiado um balão de água. A pressão no interior aumenta drasticamente. E as versões Diet ou Zero não são necessariamente uma saída segura. Embora não contenham açúcar, os adoçantes artificiais podem ter os seus próprios efeitos negativos, incluindo a perturbação da nossa flora intestinal, o que pesquisas recentes têm associado a problemas de saúde cardiovascular. A seguir temos de falar sobre uma bebida que é culturalmente associada ao relaxamento e até, por vezes, a benefícios para a saúde: o álcool. Quantas vezes já ouvimos dizer que uma taça de vinho por dia faz bem ao coração? Embora alguns estudos mostrem benefícios modestos e limitados de um consumo muito moderado, o momento em que se consome essa bebida faz toda a diferença. Beber álcool à noite, mesmo que seja apenas uma taça de vinho ou uma cerveja, pode criar um efeito de ricochete perigoso na nossa pressão arterial. Inicialmente, o álcool pode causar uma ligeira queda na pressão arterial porque dilata os vasos sanguíneos. Isto pode dar uma falsa sensação de relaxamento. No entanto, à medida que o corpo metaboliza o álcool durante a noite, o efeito inverte-se.
O corpo liberta hormonas de estresse, como a adrenalina, o ritmo cardíaco aumenta e os vasos sanguíneos contraem-se, causando um pico de pressão arterial precisamente nas horas em que deveria estar mais baixa durante o sono profundo. Além disso, o álcool é um diurético, o que significa que nos faz urinar mais, levando à desidratação. Quando estamos desidratados, o nosso sangue torna-se mais espesso, e o coração tem de bombear com mais força para o fazer circular, aumentando novamente a pressão. O álcool também interfere drasticamente com a qualidade do nosso sono, impedindo-nos de chegar às fases restauradoras, o que por si só já é um fator de estresse para o sistema cardiovascular. Por fim, vamos abordar uma categoria de bebidas que pode parecer improvável para o consumo noturno, mas que acontece: as bebidas isotônicas ou desportivas. Alguém pode pensar que, depois de uma caminhada ao final da tarde, repor os eletrólitos com uma destas bebidas é uma boa ideia. O problema é que muitas destas bebidas são carregadas de sódio. O sódio é o principal inimigo de uma pressão arterial saudável. Ele age como um ímã para que a água no nosso corpo. Quanto mais sódio consumimos, mais água o nosso corpo retém para o diluir. Este excesso de fluido, como já mencionamos, aumenta o volume de sangue nas nossas veias e artérias, colocando uma pressão imensa e constante no nosso coração e vasos sanguíneos. Consumir uma carga de sódio antes de deitar é como atar uma pedra ao pé de alguém que está a tentar nadar para a segurança. Está a sobrecarregar o seu sistema numa altura em que ele mais precisa de alívio. Todas estas bebidas, desde o refrigerante borbulhante ao copo de vinho relaxante, partilham um tema comum. Elas perturbam o equilíbrio natural e o ritmo de descanso do nosso corpo, forçando o nosso coração a trabalhar horas extraordinárias quando deveria estar a descansar. Parte 4. Então, se tantas das nossas bebidas noturnas habituais podem ser problemáticas, o que podemos beber para nos sentirmos confortáveis, relaxados e, mais importante, para protegermos o nosso coração? Felizmente, a natureza oferece-nos uma farmácia maravilhosa de opções seguras e benéficas. A primeira e talvez a mais conhecida é o chá de camomila. Esta flor delicada é mais do que apenas uma bebida quente e reconfortante. A camomila contém um antioxidante chamado apigenina, que se liga a receptores específicos no nosso cérebro que podem ajudar a diminuir a ansiedade e a iniciar o sono. Ao promover um estado de calma genuína, sem estimulantes, ajuda o corpo a baixar naturalmente a pressão arterial e a entrar num estado de repouso. Outra excelente opção é o chá de erva cidreira, que tem propriedades calmantes semelhantes e pode ajudar a reduzir os níveis de cortisol, a hormona do estresse, que é um conhecido contribuinte para a pressão alta. Outra alternativa clássica e eficaz é um copo de leite morno. Este não é apenas um conto da carochinha para ajudar as crianças a dormir. O leite contém triptofano, um aminoácido que o nosso corpo usa para produzir serotonina e melatonina. A serotonina é um neurotransmissor que promove a sensação de bem-estar e relaxamento, enquanto a melatonina é a hormona que regula o nosso ciclo de sono-vigília. Um copo de leite morno antes de deitar pode, portanto, preparar o palco bioquímico para uma noite de sono tranquila e reparadora, permitindo que a sua pressão arterial desça para níveis saudáveis. Se quiser dar um toque especial, uma pequena pitada de noz moscada pode potenciar o efeito, pois tem propriedades sedativas suaves. Para aqueles que preferem algo um pouco mais revigorante, mas ainda assim calmante, a água morna com limão e gengibre é uma escolha fantástica. O gengibre é um vasodilatador natural,
o que significa que ajuda a relaxar os músculos que revestem as paredes dos nossos vasos sanguíneos, permitindo que eles se alarguem e que o sangue flua com menos pressão. O limão é rico em potássio, um mineral crucial que ajuda a equilibrar os níveis de sódio no corpo. Ao ajudar a excretar o excesso de sódio, o potássio desempenha um papel direto na redução da pressão arterial. Esta bebida não só é benéfica para o coração, como também é excelente para a digestão. E agora, a dica final que prometi, que vai para além de uma simples bebida. Trata-se de garantir que o nosso corpo tem um mineral essencial para o relaxamento dos vasos sanguíneos, o magnésio. Muitas pessoas, especialmente à medida que envelhecem, têm deficiência de magnésio, e isso está diretamente ligado à hipertensão. O magnésio atua como um bloqueador natural dos canais de cálcio, ajudando as células musculares das artérias a relaxar. Pode garantir que está bom a obter magnésio suficiente, incluindo na sua refeição noturna alimentos como espinafres, sementes de abóbora, amêndoas ou feijão preto. Ou pode até considerar uma bebida quente feita com uma colher de pó de citrato de magnésio dissolvido em água morna. É uma forma simples e eficaz de entregar este mineral calmante diretamente ao seu sistema antes de dormir. Portanto, ao trocarmos aquele cafezinho noturno, aquele copo de refrigerante ou aquela taça de vinho por um chá de camomila calmante ou um leite morno, não estamos apenas a evitar um pico de pressão. Estamos ativamente a dar ao nosso corpo as ferramentas de que ele precisa para se acalmar, reparar e rejuvenescer durante a noite. Lembre-se, cada pequena escolha que fazemos é um ato de amor para com o nosso corpo. Não se trata de restrição, mas de nutrição, de cuidado e de tomar decisões conscientes que nos permitam viver vidas mais longas, saudáveis e vibrantes. Gostaria muito de saber o que você costuma beber à noite. Deixe um comentário abaixo e partilhe as suas rotinas ou as suas dúvidas. A sua experiência pode ajudar outra pessoa. Se este vídeo foi útil para si, por favor, deixe um gostei. Isso ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que precisam desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos sobre como viver uma vida longa, saudável e feliz. Cuide bem do seu coração, um grande abraço e até a próxima.